sou Rê Fonseca e você está no Diário Viva Mais, um programa do canal digital do Diário TV. Aqui no Viva Mais é um programa que foi pensado no seu bem-estar. Iremos trazer assuntos relevantes à sua qualidade de vida, baseados na tríade que eu considero importante: corpo, mente e alma. O objetivo do Viva Mais é ajudar você a ter mais vida. E você pode fazer parte desse programa também. Escreva para mim, contando a sua história de superação de alguma doença, algum trauma ou como a fé mudou a sua vida. Inspire outras pessoas a buscar ajuda como você buscou, assim como eu fiz. Esse programa nasceu da minha necessidade de alertar mulheres sobre uma doença da qual eu sou portadora e é pouco conhecida. Eu carreguei essa doença por mais de 20 anos sem saber tratar. Então, o objetivo deste programa, do Viva Mais, é fazer com que você inspire outras pessoas a também buscar a solução para os problemas que elas estão enfrentando, seja ela de saúde, seja ela mental ou seja ela espiritual. Então eu conto com você. Aproveita, curte esse canal, curte o canal Diário TV no YouTube, se inscreva lá no canal, ativa sabe o quê? O sininho, assim você saberá sempre quando um novo conteúdo for adicionado a este canal. Fique ligado. Faça você também parte dessa comunidade do Diário do Rio Claro, que é jornal, que é digital, que é TV e está sempre com você. A gente estreou esse programa no mês de junho para falar sobre lipedema. Por quê? Mês de junho é o mês da conscientização mundial sobre o lipedema, uma doença da qual eu sou portadora. Então resolvemos começar esse primeiro episódio, né, primeira temporada do programa, falando sobre lipedema, que é uma doença que acomete mulheres. Para falar um pouco mais sobre isso, eu trouxe algumas outras profissionais e hoje eu estou aqui com a Marcele, que é fisioterapeuta lá na Clínica Bedran, junto com a doutora Letícia, que também está aí à frente do grupo, né, multidisciplinar que trata de lipedema, junto com a Natália Osti também, que é a nutricionista. Muito bem-vinda, Marcele, Obrigada. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Marcele, as pessoas não conhecem você. Quem que é a Marcele? Eu sou fisioterapeuta, sou formada há 5, 6 anos. Tenho uma pós-graduação hospitalar, então eu consigo trabalhar com pacientes hospitalares e pós-operatórios. E a gente trabalha isso lá na clínica do Bedran, com pós-operatórios dele, né? Tanto de mama quanto abdômen. E agora, esse ano, a gente incluiu o tratamento do lipedema, né? Que é o que a gente fez o curso do Komamoto, né? Isso. E aí a gente está trabalhando com essas pacientes lá. A gente falou aqui com a doutora Letícia, né, da importância do diagnóstico do lipedema. Tanto ela quanto a Natália também falaram que quando começaram a estudar sobre o lipedema, entenderam que tem lipedema. E mais você também, Sim. né? Todos nós. Todas vocês três também são portadoras, Sim. né? Entenderam durante o processo de aprendizagem que também são portadoras. Então, está mais próxima da doença do que imaginou, né? Exatamente. A gente sente na pele, literalmente, né? Literalmente na pele. Qual que é a importância da fisioterapeuta no tratamento multidisciplinar que vocês se juntaram para cuidar das pacientes com lipedema? Qual que é a importância e qual o papel da fisioterapia nesse momento do tratamento clínico, né, da doença? A fisioterapia, ela entra como um dos pilares, né, do tratamento do lipedema. Primeiro, ela é diagnosticada com a doutora, depois passa com a nutricionista, que é a Ná, que com a alimentação é muito importante, né, que isso entre como um tratamento também e seja um dos principais tratamentos, né, junto com a alimentação, que é uma alimentação anti-inflamatória. Isso. Que vai aliviar os sintomas, né? E alivia. Vou dizer que eu falo, né, de carteirinha, que alivia, porque a atividade física, né, é Sim. importantíssimo e a alimentação já dá um alívio muito grande na sensação de dor e peso nas pernas. É imprescindível, né? Isso, a alimentação. E depois vem comigo com o tratamento que é terapia física complexa, né? Que a gente fala. Física complexa, né? Parece complexo tudo Exatamente. isso. É um nome estranho. A terapia física complexa, ela engloba a drenagem. A gente conhece a drenagem como movimentos leves, né? Associados para retenção de líquido, que normalmente todas as mulheres têm por conta dos hormônios. Já é base da mulher, né? Se você não faz drenagem, faça, porque você vai ver a diferença na sua vida. E aí, a terapia física complexa, ela tem um diferencial da drenagem convencional. É por conta do acúmulo excessivo de gordura, que é a lipedema.
Então, com isso, vem os sintomas de cansaço das pernas, né? Vem as dores no final do dia, né? Vem as marcações nos corpos, tanto do sapato quanto das roupas, né? Do dia a Sim. dia. E os edemas, que são os roxinhos que aparecem Do sem a nada. gente Você saber só da olhou onde. pra sua perna, sim. Eu tava na gravação com a Ana, eu tava com o roxo no braço, porque eu tenho lipedema no braço. Ainda tá aqui, né? Não tirei ele ainda. Aí eu falei assim, nossa, eu só olhei pro braço e ele ficou roxo. Mas é Exato. mais ou menos isso mesmo. É. Você praticamente olhou, ele tá roxo. Ele aparece do nada. Aparece do nada. E aí a gente faz, depois do diagnóstico com a doutora, a gente faz a drenagem, que é uma drenagem a seco, não leva cremes como convencional, justamente para a gente conseguir sentir essa pele do paciente, conseguir sentir essa diferença da gordura com o edema que é associado. Certo. Porque a gordura, ela pressiona o seu músculo. Então, vamos supor que você tem uma musculatura, como todo mundo, e aí você tem uma gordura pressionando essa musculatura. Só que a gordura não está pressionando só a musculatura, ela está pressionando os vasos. Todo o sistema circulatório, Tudo. né? E Exatamente. o sistema linfático. Que é o responsável pelos edemas da mulher. Então, tudo está pressionado. E a drenagem linfática, com os movimentos suaves e corretos, né, que são os bombeamentos que a gente faz, vai levando essas linfas que estão todas acumuladas, né, apertadas, no ralinho que a gente fala, que daí vai ser direcionados para a bexiga. Certo. Onde E aí vão vai ser eliminados eliminados. na urina, né? Isso. Então, a primeira etapa que a gente faz da terapia física complexa é a drenagem, né? Ok, drenagem a seca com movimentos normais. Depois vem o enfaixamento, que são 3 camadas do enfaixamento. O enfaixamento, ele é o diferencial na terapia física complexa, né? Que é o tratamento do lipedema, que é onde ele vai a gente faz um desenho correto com as faixas, né? São 2 faixas compressivas que a gente faz. Então, que a gente tem. Enrola essas faixas na perna. Isso. Né? Onde está o lipedema. No braço, na perna, se for né? o braço, perna. Isso. Só que não é só passar, é um desenho específico que a gente faz. Não é só enrolar, né? A gente tem um desenho específico desse enfaixamento, com que faz que o seu corpo receba o estímulo, como que se eu estivesse ainda fazendo a drenagem em você. Certo. É um desenho específico que a gente faz, então fica numa alta drenagem. Isso eu uso por quanto tempo? Junto com a pressão que vai ser feita no corpo, né? E aí a gente tem alguns exercícios miocinéticos, que são miocinéticos que trabalham militarmente a circulação mesmo do seu corpo. E aí fica ali bombeando e ajudando esse fluxo sanguíneo e linfático que está pressionado no dia a dia, né? Isso tudo eu faço na sessão com você. Isso tudo é o efeito da terapia física complexa com enfaixamento. O seu corpo vai estar a todo momento recebendo uma drenagem com enfaixamento. Tá. E aí a gente põe esse enfaixamento, faz os exercícios, retira o enfaixamento e eu vou para casa e eu sinto ainda esses benefícios em casa. No momento que eu tiro a faixa compressiva de você, você já sente o alívio, que é quando o fluxo libera. Então é como se seu corpo tivesse recebido uma ajuda durante aqueles minutos ou 20 segundos no máximo, de um auxílio para esse fluxo acelerar, melhorar. Certo. E aí você sente esse benefício durante o dia todo. Aí hoje em dia tem, né, aquelas malhas de emana, né, que são umas legs que... eu vou começar a usar agora uma dessas, no pós-operatório. Tem a questão do pós-operatório, que a gente também trabalha. E essa leg de fio de emana é muito interessante porque ela tem essa compressão. Não é a compressão das camadas, né, que eu utilizo na terapia. Mas é mais ou menos essa ideia aí que essa legging traz para vocês, que no dia a dia, pra gente, vou do mercado, vou fazer atividade física, vou no dia a dia, você pode ficar com a leg e você vai ter aquela pressãozinha para auxiliar no seu dia a dia a sua pressão sanguínea, sua circulação. E esse é um tecido especial que ajuda mesmo na circulação, né? Sim. Não é um tecido comum, ele é um tecido que tem tem tecnologia para isso. Ele é até meio difícil, assim, de colocar, porque ele tem, né, um pouco elastano, na verdade, né? Ele tem o algodão para fazer a transferência do oxigênio, né, para não suar, mas ele tem aquela compressão, que essa é a ideia, né, para o seu corpo a todo momento estar estimulando essa circulação. Eu não sei como é que é, porque eu ainda não comecei a usar, ainda não, porque eu ainda tô com a meia, a meia normal, né, a meia elástica, né, ainda no pós-operatório. Agora que eu tô com 60 dias, agora eu vou começar a usar a calça. Eu devo nos próximos dias ter uma ideia de como que é usar.
Normalmente a gente acumula mesmo líquido, Sim. né? Então, a drenagem já é algo que deveria fazer parte aí do dia a Do dia dia, da mulher. principalmente da mulher, né? Porque você falou, é por conta dos hormônios que acumula líquido, Isso. né? Porque nos Isso. homens não é tão comum, né? Não, né? Que Sorte deles. a testosterona prevalece, né, deles, né? Então E eles aí, têm uma agilidade no organismo deles, né? A gente tem testosterona, mas é numa um nível quantidade bem menor, menor, né? Então a gente tem o progesterona, então a gente tem outros hormônios que auxiliam. Quem faz uso de anticoncepcional tem muito acúmulo de líquido, Isso. né? Isso é uma coisa muito importante, que é alerta para quem é portadora de lipedema, Exatamente. que o uso de um anticoncepcional via oral, que tem uma dose muito elevada Sim, de hormônio, pode prejudicar o quadro de lipedema, exatamente. né? Entre outros Entre medicamentos, outros, né? mas é um que realmente, assim, é muito bom você, né? Primeiro, assim, a gente fala, como é que é o diagnóstico de lipedema? Normalmente é mais, a gente vai no médico para ter uma confirmação, porque ele é muito um autodiagnóstico, porque ele é muito clínico, Sim. não existe exame para ele, né? Então, a gente vai, por exemplo, na doutora Letícia para saber se eu tenho ou se eu não tenho, e aí você fala assim, mas, tô desconfiada, o que que é, meu? Básico daquela silhueta de cintura fina e perna grossa, E os né? sintomas, né? E os sintomas normalmente tem, você sente aquele cansaço excessivo, o peso nas pernas, o roxo que aparece, o braço é desproporcional também, né? Se você olhar o meu braço é desproporcional com o meu tronco. Eu tenho um braço gordinho, tá roxo aqui também, acabei de ver, e, né, um braço maior do que o meu tronco, assim como as minhas pernas também estavam muito maiores do que o meu tronco. A Mobilidade. mobilidade, é difícil ganhar massa muscular, É massa difícil magra, por conta dessa a pressão, né? gordura Desse excesso de gordura, né? Que a gente acaba apresentando. Independente do seu tipo de alimentação, isso é genético. E aí, eu sempre tive uma alimentação dentro dos padrões, né? Normais, regradas, mas eu acabei desenvolvendo, junto com a celulite, porque isso também é ela bastante não aparece aparente. porque você contraiu ela é genética. Exatamente. Então, alguém na família, tanto faz da parte da mãe ou do pai, né? Olhem, eu falo assim, olha para suas tias, avós, tanto faz de que lado que for, né? A mãe, né, do pai, olhem para elas e vejam, né, os corpos delas, vejam se ela Exatamente. tinha essas desproporções, porque não é uma doença que você contrai ela em algum momento da sua vida, ela desenvolve nos Exato. momentos de acúmulo de estrogênio. Isso. Né? Então, na puberdade, numa gravidez, quando você está tomando um anticoncepcional via oral, porque você está aumentando o número de Inflamação. hormônio, né? E aí a inflamação, se você não tem uma alimentação boa, se você não faz atividade física, consumir anticoncepcional via oral, vai fazer essa gordura aumentar. Exatamente. Né? E tem os procedimentos estéticos, né? Hoje em dia que está muito em alta. Então, as questões. Tomar cuidado com procedimentos estéticos. Porque normalmente, o que que acontece? O procedimento estético, ele leva você a ter uma inflamação no seu organismo para o colágeno se reestruturar novamente. Colágeno, quebra de gordura, enfim. Tudo isso gera uma inflamação para o corpo receber essa informação. E aí você inflama mais ainda o que já está Você tem um inflamado. efeito rebote, né? Em vez de Exatamente. diminuir, na verdade, ele vai acabar aumentando ao longo do tempo. Exatamente. Aquela tal conhecida massagem modeladora, Nossa, isso. né, que é terrível, que dói pra caramba, são Edema movimentos, dói mais ainda. são movimentos rápidos e firmes. Então você já está dolorida, você já está inflamada. Então a inflamação causa essa dor excessiva que a gente tem do toque, né? Do toque. No toque Sim, a gente no já toque já tem. sente, Não precisa nem empurrar ou fazer pressão. A gente já tem no toque de tão inflamada que você tá. E aí você vai fazer um procedimento estético que vai gerar inflamação, e você vai ficar muito mais dolorida, né? A criolipólise também faz isso, Principalmente né? a criolipólise. Eu fiz, Você já fez? sabia, né? Fiz há muitos anos atrás, né? Tava tentando emagrecer. Realmente, assim, ela não te traz benefício, não trazia benefício nenhum. Era até estranho, como eu falei para a Ana, né, a nutricionista, porque eu seguia a dieta antes e eu não tinha resultado. Porque eu estava inflamando de qualquer jeito, então Exatamente. a gordura estava sendo desenvolvida. E quando eu fui fazer o tratamento estético, que eu fiz uma modeladora, que era né, a crio também, eu não vi, não tinha mudança.
E aí até, nossa, tipo, não mudava a medida, às vezes até aumentava a medida. Assim, Exato. nossa, porque eu tô inchado, porque eu tô menstruado. Não era realmente a gordura se multiplicando ali, porque eu acabei provocando que ela aumentasse. Que ela gosta, né? Que ela gosta da inflamação para se Exato. multiplicar. E quando ela se multiplica, gente, ela não volta. E aí você fica Ela não frustrada. vai E embora. tem pessoas que descontam isso na alimentação. Isso. E aí acaba aumentando o peso também por conta da frustração, né? Que a mulher tem muito disso, né? Essa questão da frustração, do biotipo perfeito que hoje em dia a mídia, né? Sim. A própria sociedade mesmo impõe, né? Que é bunda bonita, Sim. abdômen reto, peito pra cima. Então, assim, é o que a sociedade meio que implica no dia a dia. E a gente entra na frustração. Não se olha no espelho, a mulher vai entrando naquela reclusão social e aí acaba descontando na comida, né? Nos medicamentos, psico também, que isso também gera, né? Também já. Eu falo assim, quem é portador de lipedema, por isso que é tão complexo o tratamento do lipedema, porque ele não tem uma medicação que eu possa tomar e ele vai me tirar os sintomas. Não, né? É mudança de hábito mesmo. E Exatamente. quanto antes eu descubro, melhor. Né? A gente estava comentando com a Ana, né? O hábito alimentar dela, né? Você também faz atividade física, também tem um cuidado alimentar. A doença não desenvolveu Sim, tanto. Ela está num grau ainda baixo, né? sim, Que é o chamado grau 1, né? Aquele que está um pouco maior, mas que não tem deformidade da pele, não exato. tem ainda como eu tinha, que era o acúmulo fibrose, né? A gordura, ela vai ficando dura, ela causa, né? Parece bolinhas de gordura mesmo, Exatamente. maiores, assim, não é só uma celulite, né? Celulite, quem dera que fosse Passa só longe. celulite, né? Mas são fibroses mesmo que vai causando por causa do acúmulo da gordura que acaba Exatamente. deformando a pele. Deforma a pele, a perna fica deformada, né? E isso com vocês não aconteceu porque vocês já tinham, vocês três, né? Tinham uma regra, né, melhor aí de alimentação, um cuidado maior, porque já são da área da saúde, então já Sim, tem mais ou menos isso no exato. DNA, né? Para mim foi diferente, né? Foi justamente o que você falou, eu acabei me frustrando porque eu Exatamente. fazia tratamentos e não dava certo. E aí eu fazia, me privava de alimentação, me privava de tanta coisa e não dava certo, então eu acabei não me privando mais. E aí eu associei a obesidade ao lipedema. Exato. E que é a frustração maior que você experimentar uma sandália e não fechar no tornozelo? Meu Deus, eu tive essa experiência semana passada. Foi triste pra mim. Maravilhosa, a sandália não fechou no meu Não fechou no tornozelo, tornozelo. gente. Eu nunca tive sandália que fechava, assim, eu não, Gente, que frustração. desde sempre, praticamente de criança, assim. Eram raras as sandálias que eu conseguia usar quando Exato. criança. Bota, então. Bota, esquece, né? Depois, Uhum. depois que realmente o lipedema começou a aumentar, Aham. que foi com os meus 20 e poucos anos, foi num boom hormonal que eu tive, ele começou a aumentar e aí eu saía com as meninas, eu estava na faculdade nessa época, eu saía com as meninas para comprar bota, aí elas experimentavam, fechava, nenhuma fechava na minha perna. Ou ficava com aquele zíper meio aberto, né? Não Já tinha, passei por isso. não tinha solução. Aham. Né? Eu tinha que usar conseguir usar aquelas curtinhas, mas um pouquinho acima do tornozelo já não fechava mais. Aquelas de montaria. Você esquece. Nunca usei na vida. Exatamente. Pode ser que daqui pra frente seja algo que eu Talvez possa seja usar. algo. Mas a gente fala assim, são detalhes que as Sim, mulheres precisam. E a gente fala mulheres, gente, porque é o estrogênio. sim. No homem pode aparecer raros os casos quando É. ele tem algum desvio de hormonal mesmo Tiroide, né? A que maioria é associada à tiroide, associado né? à tiroide, que vai abaixar o testosterona e vai aumentar o estrogênio. E aí, nesse caso, pode aparecer nele. Mas na mulher é muito mais fácil. Principalmente no período que os hormônios estão aflorados, que é a menstruação, né? Eu, particularmente, no meu dia a dia, que eu pratico atividade física de 3 ou 4 vezes na semana, tenho alimentação balanceada e sou regrada em algumas situações, no meu período menstrual, eu sinto a minha perna super inchada, dolorida no final do dia. Eu dobro o meu joelho, eu sinto que ela tá inchada. Então, assim, aí eu tenho que faço minha automassagem, né? Sim. Mas no período menstrual eu sinto muito os sintomas do lipedema É muito mais latente, aflorado. né? É aflorado. Eu lembro que quando
eu percebi que a alimentação mudou, que eu parei de ter dor na perna, porque quando eu ia tomar, gente, é uma coisa simples, né? Você ia tomar banho, eu passava a mão na perna, eu sentia ela arder, um queimado, assim, quando você queima, né? E Isso. a água cai na pele. Era essa sensação que eu tinha no final do dia, do inchaço, de tão inflamado que estava. Então, a hora que a Exatamente. alimentação faz o efeito, tira essa inflamação, você consegue realmente ter uma qualidade de vida, né? É o que você... A sua perna é um pouco mais grossa do que o normal? É, mas ela não está ainda deformada, Sim. né? Então, para você poder controlar os sintomas, é fazendo a drenagem, né? Terapia física. Terapia complexo o negócio. Terapia física complexa, fazendo atividade física, alimentação mais balanceada, com menos carboidrato, menos coisas que te inflamam, né? Às vezes uma coisa que inflama para mim pode inflamar para você, porque nós somos seres diferentes, seres individuais, né? Exato. Somos indivíduos, Cada corpo é um corpo, cada corpo né? é um corpo, então uma coisa que eu como que pode me inflamar, pode me inflamar você. E hormônios, E né? hormônios. Fazer exame de sangue, né? Isso. Sempre estar em dia. Porque se a sua tireoide estiver desregulada, nada que você Sim, fizer vai nada que você adiantar. fizer. Porque ela é hormônio puro, né? Isso, só tá com as quantidades de vitamina D, vitamina Exato. B, né? Tudo isso precisa estar em ordem. E a doutora pede uma lista de exame de sangue de 3 folhas. Porque tem que fazer uma varredura por completa mesmo. Exatamente. Para ver da onde, o que pode estar... O que está desregulado, que pode estar causando mais inflamação ainda. Ou se, não, tá tudo regulado, que eu preciso controlar realmente, agora é só fator externo. O meu interno tá em ordem, né? Mas você tem que regular tudo, todo o seu corpo, né? E a questão da atividade física, por exemplo, dependendo do grau que a pessoa tá, tanto de 1 e o 2 ainda que é mais acessível, a pessoa não tem tantos sintomas, mas do 3 para o 4 a pessoa já tem algumas certas deformidades que acaba ocorrendo, ou a dificuldade no dia a dia de mobilidade, né, de ir e vir e de roupas. Principalmente de roupa. E aí acaba com que a pessoa, quando ela passa pelo diagnóstico de lipedema, ela sabe o que ela realmente tem, entra a questão da atividade física para ela. Ela é uma pessoa ociosa, ela é uma pessoa que estava até o momento comendo e vivendo só dentro da caixinha dela, achando que ela era a culpada 100%. Sim. E a partir do momento que você é diagnosticado, agora sim você tem a sua responsabilidade, né? A gente conversa muito sobre isso com as pacientes. Então, a partir do momento que você é diagnosticado, você agora tem responsabilidade de querer se cuidar ou não. Aí agora você não pode mais culpar, eu tenho doença, então ok, né? Aí é o momento de você se cuidar, até para praticar a sua autoestima, o seu amor próprio, né? Que nós mulheres também temos muito isso. Então, a questão da atividade física é muito importante porque a pessoa, quando ela é ociosa, por exemplo, você falar de atividade física para ela, ai meu Deus do céu. É o fim do mundo, né? Levantar 6, 5 horas da manhã para correr, para levantar peso, não dá. Começa devagar, começa numa caminhada, né? Porque daí, com uma simples caminhada, já libera hormônios, né? Sim. Então, assim, aí você vai pegando gosto. E aí, devagar, você vai fazendo um funcional, né? Aí, ou você entra numa academia, né? Assim, vai da pessoa daí. Mas praticar o amor próprio é isso também. É se cuidar. Também. É se permitir fazer uma massagem, é se permitir fazer um exame de sangue para ver como que estão os seus hormônios. Porque às vezes você tá tão abatida, você tá tão para baixo, que às vezes a sua B12 que tá baixa, a sua vitamina D que tá baixa, por exemplo. Não é só, né, a sua falta de vontade. Exatamente. Pode ser falta de vitamina, que tá te causando... Que associa tudo. Então, assim, o amor próprio, ele você pode praticar ele de inúmeras possibilidades. Você atende mulheres, você sabe disso também no dia a dia. Então, assim, a gente tem que pelo menos fazer uma caminhada. Pega a criança, coloca a criança na bicicleta, vai andando enquanto a criança, leva o carrinho com a criança recém-nascida. Isso já é uma atividade, alguma coisa, né? Já aciona o seu organismo e o organismo vai falar, opa, tá acontecendo alguma coisa, né? O coração tá batendo mais forte. Opa, né? Exatamente. A circulação melhorou, né? Vai te dar coceirinhas, que são os vasinhos que tá sendo abertos, que nem sabia que ele existia. Então, isso sim é você praticar uma atividade física. Eu só caminho, sei lá, todos os dias no final da tarde. Isso já é uma atividade física. Sim, né? E aí você vai pegando gosto. Né? A base do tratamento do lipedema é nutrição, atividade física, né? A drenagem, que ajuda muito. Sim. E um bom acompanhamento aí, né, de médico, né? Por exemplo, a doutora fala, ela faz o primeiro diagnóstico e depois ela vem no final, porque
não é em todos os casos que é necessário a cirurgia, né? No meu caso, eu estava num grau de 3 para 4, né? Ele quase aí estava um pouco mais, ia pegar aí o sistema linfático também, ia ficar bem mais complexo, ia ficar bem maior a minha perna já era muito grande. Então, ali sim precisava de uma intervenção cirúrgica para poder retirar esse excesso de gordura, para me dar um alívio, ganhar a mobilidade de volta, né, que eu já não tinha, para poder conseguir fazer uma atividade física melhor, para conseguir ter massa muscular, porque você faz, a bioimpedância ela mostra que você não está conseguindo aumentar a sua massa magra. Exatamente. Então, tudo isso é necessário. Então, uma das coisas que a gente fala muito, e que eu sei que vocês falam também para as pacientes, a mudança de hábito, ela é a base Sim. do tratamento do lipedema. A cirurgia não vai te fazer nada se você não fizer isso. Exatamente. Né? E olha que cadeia, que a gente chama de cadeia, né? Que interessante. Você tá no lipedema, você tá inflamada, você tá com excesso de gordura, seu músculo tá escondido. Exatamente. Coitadinho. E aí você entra com uma alimentação certa, né? Com seus exames de sangue em ordem, né? Fazendo reposição, enfim. Sua inflamação diminui. Seu aspecto de pele melhora. Por conta da inflamação que está diminuída. Aí depois entra, junto com a alimentação e as coisas corretas de vitamina, você diminui a sua massa, a sua gordura. E aí, consequentemente, com os exercícios físicos, seu músculo vai inchar, vai querer hipertrofiar, que a gente fala, né? Que a gente chama. E aí sim o seu músculo vai querer dar vida. Vai querer aparecer ali. Só que ele não vai conseguir ficar desenhado como as pessoas, porque não tem espaço. Então, é um tratamento pro resto da vida. Vou começar o tratamento agora, fazer o tratamento de 1 ano. E aí, quando melhorar, vai melhorar. Não, vai ser tratamento da vida toda. Tem que ter, eu falo assim, a noção de que você, eu, somos portadoras dessa doença. Exato. Então, é algo que eu tenho que ter cuidado. Conviver com ela. Né, sempre. Então, Exato. O cuidado com a alimentação não é que você vai se privar de tudo a vida inteira. Não, né? Eu falei assim, eu fiz uma privação maior antes da cirurgia, no pós-cirúrgico, para que realmente eu tivesse com o corpo super desinflamado na cirurgia, para que meu pós-operatório fosse melhor. Tudo isso, a desinflamação do corpo ajuda muito. Então, aí sim, essa foi uma época que eu praticamente zerei aquilo que me inflamava. Sim. Agora, né, que eu já estou aí há 60 dias da segunda cirurgia, eu reintroduzi algumas coisas de vez em quando. Sim. Então, eu falei assim, teve uma vez uma menina que falou assim, mas você sai, você não vai comer nada? Eu falei, por enquanto eu não posso comer socialmente, né? Eu falei assim, quer, né, poder desfrutar aí às vezes você vai numa festa, alguma coisa, tem lá coisas que são fritas, embutidos, que normalmente eu não como, né? Eu não estava comendo nada disso. Agora, eu já falo assim, eu já posso comer socialmente. Exato. Então, já é possível. Então, não é que você vai se privar para o resto da vida. Exato. Existe um período importante para isso, que é esse primeiro período de desinflamação. E aí, sim, de vez em quando você vai ter aí seu, né, comer o seu doce, comer o seu happy hour, tá no seu happy hour, tomar sua cerveja, tomar o seu vinho, mas, né, com um olhar diferente, consciência, uma consciência maior. Exatamente. Eu acho que o foco principal é essa consciência que precisa ter. Exatamente. De aprender a conviver com o seu corpo. Você vai saber os sinais do seu corpo. Que nem você, por exemplo, tem certeza que você, durante a semana, que é quando a gente trabalha, né, no dia a dia, a gente tem uma rotina de alimentação, né, do dia a dia. Aí chega o final de semana, você quer sair com os amigos. Certamente você já vai sentir os efeitos colaterais na noite do que você consumiu à tarde que estava fora do dia a dia. Você já vai estar inflamada. Já vai estar sentindo sua perna diferente. Porque o seu corpo estava vindo tão bonitinho. Totalmente desinflamado. Né? Aí você põe repente, alguma coisa para dentro que inflama, exato. Você sente a consequência. Você vai sentir. Mas agora ele é por um período só. E é menor. Bem menor. Né, os sintomas. Os sintomas eram muito mais aflorados. Nossa, era... da água pro vinho, como se diz, né? É muito diferente. Exatamente. A sensação é muito, muito de alívio. Você acaba conhecendo o seu corpo, isso. Né? Exato. Exato. E o que você deve fazer e o que não deve fazer. Mas é importante que quem esteja ouvindo a gente entenda que é portadora. Isso. Acho que a chave principal é você tem uma doença. E tem como tratar ela, né? Tratar. Devagar. Não existe cura, né? Eu não vou ficar livre
do lipedema. Isso não vai acontecer. Mas eu tenho como controlar essa doença. Exato. E uma coisa importante é a gordura que é retirada na cirurgia, ela não volta. Graças a Deus, né? Que socorro, né? Passar por tudo. Você faz 2 processos cirúrgicos, são cirurgias grandes. Sim. De alta complexidade. Sim. Um pós-operatório aí que tem que ter cuidados, tem que ter cuidados específicos. Exatamente. Né? No pós-operatório, como qualquer pós-operatório, Sim. né? Principalmente se a gente fala de cirurgia plástica, o pós-operatório da cirurgia plástica é tão importante imprescindível. quanto. Exatamente. Né? Não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia complexa. Né? Que você vai abrir o corpo, né? Vai expor ele né? Então tem a questão... Verdade, né? A gente não comentou sobre o pós-operatório, né? Do LIP. Eu chamo ele de LIP, é super íntimo. O pós-operatório do lipedema, tanto de membros inferiores, que são as pernas, tanto de braço, é um pós-operatório complexo, porque é uma lipo, né? Que é aquela sucção da gordura. Isso. E se tiver excesso de pele, é retirada da pele também. Então, quando a gente consegue associar essas 2 cirurgias, acaba sendo uma cirurgia grande, de muitas horas, né? De 5 horas para cima, e que é de alta complexidade, né? E depois a pessoa, ela tem que fazer um pós-operatório grande também, que ela só vai ver o resultado 100% depois de 1 ano, praticamente. Você sabe disso. Assim, eu senti a minha perna um pouco melhor da primeira cirurgia 6 meses depois. Mas eu já tinha emendado a segunda cirurgia. Então, eu estava no meio do pós-operatório da segunda cirurgia que alguns efeitos da primeira cirurgia começaram a aparecer. Sim. Então, porque foi aí uma diferença de 4, 5 meses entre uma e outra. Então, eu estava no meio do pós-operatório de uma, sentindo os benefícios da primeira. Exato. Então, agora eu estou há 60 dias, ainda vai ter mais coisas que eu, né, gente, o alívio e o tamanho da perna diminui muito. Sim. No meu caso, principalmente, porque era muita coisa. Principalmente o garrote do seu tornozelo. Que não tem a gente estava comentando, a doutora comentou comigo. Nossa, é que a gente está fazendo, né, a liberação miofascial sua. Uhum. A doutora comentou, ela não tem mais o garrote no tornozelo. Falei, exatamente. Então sumiu, que aquela... vinha na perna bem gordinha, assim, cheia de gordura, e ela... porque o seu pé não é demasiado. Não. Demasiado normal, inchaço, né? Inchado. Isso. E aí parecia mesmo que você tinha colocado um elástico Exato. ali, assim, pra... Vocês já viram aqueles bichinhos de bexiguinha? Era assim, né? Sabe o cachorrinho, aquela perninha do cachorrinho, assim? Era assim. Exatamente. E você não tem mais, né? Não tem. Agora ele, né, tem um formato de tornozelo, tem um formato de panturrilha. Seu joelhinho tá aparecendo. Joelho que eu não tinha antes, tava escondido meu joelho. Então, uma coisa louca. E é realmente assim, eu tô fazendo o pós-operatório, ele inclui drenagem sempre. É a terapia física complexa. Entra no pós-operatório também. E a miofacial também, a liberação miofacial, para que não tenha nódulos, né? Nódulos de fibrose, né? Para que essa fibrose não se instale. É porque assim, a sucção que é feita por conta da lipo, a cânula, ela entra para fazer a sucção, né? Para sugar. Isso. E aí, onde ela entra, ela acaba formando fibrose, que é o processo inflamatório, e o corpo manda colágeno para... E aí fica mais dura naquela região. Aí o corpo manda colágeno desordenado para preencher aquela região que a cânula entrou. Que machucou, né? Que o corpo está inflamado, processo inflamatório que está machucado. Então, aí forma umas plaquinhas durinhas, que chama fibrose, ou algumas bolinhas, que é o que a gente chama de liberação miofascial. E a gente vai fazendo essas solturas, e você vai sentir alívio de dor, né, do pós-operatório, você vai sentir alívio das pernas cansadas também, porque você está inchado do pós, Sim. Né? Então, tudo isso é a terapia física complexa. A drenagem que você faz também, né? As bandagens, que são essas compressões que a gente faz, e depois, no dia a dia, o pós-operatório imediato, você fica com as bandagens em casa. Direto, né? Que daí você acaba aprendendo a se fazer a bandagem. E agora você já tá na fase da meia. Eu soltei a fase múmia. Né? Eu falei assim, você tem a fase múmia e a fase da meia. Agora eu tô na fase da meia. E agora você vai poder ir pra legging. Você já tá num pós-tardio, né, que a gente fala. E aí eu falei assim, e a legging também é uma coisa que o alerta usa sempre que puder. Sim. Né? A meia, a gente fala assim, os primeiros 30 dias depois, né, você sai com 15 dias mais ou menos, 10 a 15 dias você sai do enfaixamento do múmia para meia. Uhum.
E eu tô aí, vai 45 dias de meia, 24 horas praticamente, só tiro para tomar banho. E aí põe a meia de novo, acordo com a meia o dia inteiro. Blá, blá, blá. Agora eu vou entrar numa fase que eu posso tirar a meia para dormir. É alívio. Né? Assim, mas é tudo justamente por isso que você tem que ficar comprimindo para que a cicatrização seja boa, não tenha acúmulo de líquido, não tem. É um pós-operatório realmente complexo, né? E precisa de ter um acompanhamento. Sim. Por isso você está dentro da clínica também, né? Para poder fazer esse acompanhamento próximo das pacientes que fazem a cirurgia, né? Lá a gente acaba sendo uma equipe multidisciplinar, né? Que tem o doutor que faz a cirurgia plástica, a doutora que auxilia, e ela que está à frente, né, do lipedema, né? Que acabou sendo a pioneira em Rio Claro, né? E aí a gente consegue ter essa equipe multidisciplinar para ajudar os pacientes por um todo, como um todo, né? E uma coisa que é importante para quem é de Rio Claro e região é que não existia quem fizesse esse tratamento. Quando eu fui diagnosticada, 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses atrás, não tinha tratamento aqui, né? Eu tive que procurar em São Paulo. Fui fazer tratamento lá, então meu tratamento foi todo feito lá, mas eu acompanho de perto aqui também, né? A gente sempre está conversando, faço o pós-operatório com você lá, porque eu me sinto segura, porque são profissionais que conhecem a doença. Isso que é importante. A gente falou muito aqui dos profissionais buscarem essa formação, buscarem saber o que é DPD. Fala assim, às vezes não sabe o que é. Busca, seja curioso, vá auxiliar, porque não é preguiça, não é desleixo, não é obesidade, não é linfedema, não é elefantíase, que as pessoas também já perguntaram. Tinha muito isso. É elefantíase. Não, gente, elefantíase é acúmulo de líquido. Isso. E a drenagem linfática, por exemplo, na elefantíase, ajuda muito a diminuir o tamanho do membro que está afetado pela elefantíase. Agora, é importante para quem tem lipedema entender que a drenagem linfática não vai fazer a perna diminuir. Exatamente. Né? Porque não é acúmulo de líquido, é acúmulo de gordura, uma gordura nodular que não sai por nada. Vai melhorar com a alimentação só, né? Vai melhorar a sensação de dor, né? E de peso, mas ela não vai sair dali, ela vai continuar. Eu não tenho esse poder. Não. De tirar com as mãos. Poderia ter, né? Mas não. A massagem, ela auxilia só na circulação, né? Sanguínea e na retenção de líquido. A drenagem, ela só faz isso. Então, ela vai melhorar seu metabolismo, né? Se você tornar isso rotineiro, né? Semanal, quinzenal. E a gordura em si, com a alimentação e com a intervenção certa, né? Que ou você vai ser indicado para a cirurgia, como você foi, ou com alimentação para melhorar os sintomas. A gordura ali, ela só vai conseguir diminuir ela até um certo ponto com a alimentação. A massagem é mais para aliviar os sintomas. Aliviar aquele peso, aquela dor nas pernas por conta da inflamação mesmo. E as pacientes relatam muita melhora no seu dia a dia, muita melhora no final do dia, né? Quando elas conseguem associar a massagem junto com a alimentação, né? Atividade física. E atividade física. É o básico do tratamento do lipedema, tá? Não tem jeito. Não tem o que fazer. Obrigada, Marcele. Queria que você deixasse um recado final para quem está assistindo, né, sobre aí a importância de você ter um fisioterapeuta acompanhando o seu, tanto no tratamento clínico como é a doença do lipedema, quanto no pós-operatório. O fisioterapeuta, ele enxerga o corpo como um todo, desde do seu desenvolvimento até no seu dia a dia. Então, desde a sua mobilidade, desde a sua força física. E então a gente consegue ter uma visão diferenciada, tanto dos médicos, que eles veem bastante questão do metabolismo, né? Eles veem o corpo todo, mas eles têm uma visão diferente do fisioterapeuta. A gente tem a questão da postura, a gente tem a questão muscular. E eu vejo que isso acaba afetando nós que temos lipedema, principalmente na mobilidade também. Você tem uma mobilidade fantástica. Graças a Deus. Eu não tenho muito. Então, eu tenho algumas dores articulares, tanto no joelho, tornozelo. E isso também vem associado ao lipedema, né? Que algumas pessoas têm, algumas pessoas não. Mas como fisioterapeuta, eu presto muita atenção na execução dos movimentos. Então, a postura correta, quando você vai fazer uma atividade física, você também presta atenção. Então, quem tem lipedema também tem que prestar atenção nisso. Eu vou fazer uma atividade física.
toma cuidado com a atividade física que você vai fazer. Atividade física com impacto, por exemplo, Sim. como que a gente conhece bastante dos crossfits, né? Que tem bastante impacto, tanto na Muito academia pulo, também. né? Tudo aquilo que faz você ter um impacto muito Exato. forte no chão, né? Tem que tomar cuidado, porque isso pode gerar mais dores e você tá num tratamento e não tá adiantando, porque você tá a todo momento lesionando aquilo lá que ainda tá em processo de recuperação. Então, a fisioterapia, ela abrange todos os aspectos, desde do seu relaxamento muscular nas drenagens, onde eu vou conseguir ter acesso a você, ao seu corpo, conhecer o seu corpo como um todo, tanto nas atividades físicas que você está exercendo, fazendo parte do tratamento. Você vai também auxiliar a paciente a entender qual atividade física ela pode fazer. Consigo auxiliar ela. Ó, você está nesse grau, você vai conseguir fazer essa atividade física. Está num grau 4 e 5, que já tem uma deformidade, né? Você ia conseguir fazer um crossfit? Não, Você não ia? Nada que pulasse. Esteira, por exemplo, era algo que eu não fazia, Não porque dá. doía as pernas. Caminhada mesmo. Né? Não dá, você não ia doía conseguir. muito. Então, eu fazia bicicleta, fazia o elíptico, né? Fazia remo, porque eram coisas que não tinham impacto na perna. Exato. Então, isso é importante. Tá vendo? Obrigada, Marcele. Imagina. Quem quiser saber, conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, tem redes sociais da Marcele? Sim, tem Instagram, Fisioterapeuta Marcele. Lá eu conto tudo no dia a dia. Eu, a doutora, a Nath, a gente sempre tá por lá, Então, passando informações. muito obrigada Obrigada pela sua eu. participação. E você fica ligado aí no canal do Diário Digital, né? Aqui no YouTube. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.